Diz arquiteta doutora? Diz-se doutora arquiteta. Doutora arquiteta. Ela doutorou-se há muito pouco tempo. Sim, há um mês. Há um mês, é lógico, é uma recém-doutorada. Depois daqueles anos penosos, que é sempre preparar um doutoramento, com muitas coisas pelo meio. Eu conhecia em Guimarães, no âmbito da Capital Europeia da Cultura, onde ela se encarregou, sobretudo, da parte de arquitetura do programa de arte e arquitetura. E aí encarregou-se de dois projetos, deve ter feito outros, mas eu lembro-me, sobretudo, de dois projetos. Um projeto que se intitulou De Vir Menor e que trouxe até Guimarães uma experiência muito rica de intervenção em países da América Latina, em grandes cidades da América Latina, por arquitetos jovens que não tinham à partida grandes orçamentos, mas estavam preocupados em melhorar a vida das pessoas. Portanto, trata-se de intervir em favelas, bairros muito degradados ou muito improvisados e sem à partida dispor de meios financeiros que permitissem remodelar completamente o bairro, mas como, apesar de tudo, melhorar a vida das pessoas. Além do tema em si ser muito interessante e as propostas podemos ver as propostas realizadas e não apenas as propostas propostas. E, além disso, a montagem foi particularmente feliz, foi da responsabilidade da curadora. Podia não ser, mas a curadora, neste caso, também fez a montagem. E eu espero que ela nos possa mostrar um bocadinho dessa montagem, porque foi, para mim, uma surpresa muito agradável. Depois, uma grande exposição intitulada Edifícios e Vestígios, onde também interveio uma curadora polaca, onde se refletiu sobre o lugar da indústria e o pós-indústria nos respectivos países, mas também em confronto com uma visão contemporânea e com uma visão artística, uma intervenção artística, uma exposição muito interessante que falará a professora da Faculdade de Letras. Neste momento não. Neste momento não. Mas também participei a convite da arquiteta e doutora num seminário sobre museologia, redes museológicas em Famalicão, e nessa altura ela apresentou um trabalho que tinha feito em Lyon, um trabalho de curadoria numa equipa multidisciplinar para a cidade de Lyon, que me pareceu também particularmente interessante, como a curadoria se pode mudar uma cidade, interpelar uma cidade. Em suma, acho que a experiência é rica, de uma muito jovem arquiteta, já com uma longa experiência nacional e internacional de curadoria nesse campo que lhe interessa, da arquitetura e dos espaços industriais e do que lhes fazer. Ela vai falar sobre isso. Muito obrigado por ter vindo. Muito obrigada. Muito obrigada pela apresentação, que penso que é muito generosa, e pelo convite. Para mim também é a primeira vez que venho à ESAD e gostava também que soubessem que no Porto se ouve muito falar do que aqui se faz, especialmente nos cursos mais criativos. Há muita gente que tem curiosidade sobre o que a ESAD produz, sobre o que os alunos fazem, por isso é a primeira vez que cá venho e venho também com bastante interesse em conhecer-vos. E queria agradecer ao professor João Serra, de várias formas, pelo apoio que deu aos meus projetos enquanto em Guimarães, porque eram projetos muito experimentais e difíceis às vezes até de explicar, porque são projetos processuais. Eu nunca sei exatamente à partida no que é que eles vão resultar, e o professor sempre acarinhou e garantiu que pudéssemos concretizar projetos tão
tão difíceis de explicar à partida. Foi o projetor... Ficámos sem luz. Já não é a primeira vez. Ah! Eu, na sexta-feira, estive numa conferência na reitoria da Universidade do Porto e, quando comecei a falar, tocou o alarme de incêndio. Eu não sei se é alguma coisa magnética que eu trago comigo. Pode ser o resultado daquele problema que houve do outro lado? Eu acho que não. Em geral, quando chega das escalas já é várias vezes. Vou só parar a gravação. Retomamos dentro em breve. Sim. Eu posso continuar, mas gostava de irmos de 2001 a 2012. As fotografias digitais em 2001 tinham muito baixa resolução, por isso há slides têm imagens pequeninas, porque ainda tem essa questão técnica. Mas eu posso fazer a apresentação inicial. Eu vou-vos falar sobre projetos que foram desenvolvidos em espaços industriais. Vou-me focar numa linha de trabalho, porque tenho várias linhas de trabalho, umas mais com espaço público, outras com museus e esta outra com espaços industriais. E pareceu-me que era interessante, uma vez que têm recebido vários convidados de Guimarães e que Guimarães tem este processo de desindustrialização e que era uma questão identitária e importante para as pessoas que lá vivem também verem pensados os seus problemas, para além de terem programação cultural mais desligada do contexto, pareceu-me que era interessante trazer esta linha dos projetos industriais. Mas antes de passar a mostrar os projetos, eu gostava de vos ler umas quantas linhas, porque penso que podemos fazer pontes entre o que é o trabalho de gestão cultural, o trabalho de produção cultural e o trabalho de curadoria, que acho que é sempre importante fazermos este ponto de situação para que todos possamos compreender onde é que os outros estão. Porque o meu trabalho é um pouco diferente daquilo que imagino que seja o vosso. Então, um primeiro truísmo, que são assim uma espécie de truísmos que eu trago, é: nós somos as histórias que vivemos, as que nos acontecem, que é uma visão tão trágica quão aleatória. E foi um pouco assim que fui também parar aos espaços industriais. Foi o meu primeiro projeto. Era fazer uma cenografia para uma exposição de arte contemporânea num armazém na Maia, que vos vou mostrar em seguida. O segundo truísmo é: nós somos as histórias que criativamente inventamos, sejam as concretizações reais, como uma exposição, um tema de projeto cultural, uma tese ou um livro, ou as criações do desejo. O desejo de um novo vocabulário, de um novo campo de trabalho, de uma nova rede de colaborações e de parcerias, ou o desejo de um novo tipo de experiência expositiva e museológica. Portanto, nós somos também aquilo que imaginamos que possa vir a ser. E às vezes concretiza-se, outras não, mas não é só o que nos acontece, é aquilo que nós também gostaríamos que acontecesse. E esta terceira linha, que é onde se cruza com a questão do trabalho académico e de investigação, porque eu penso no meu tipo de trabalho hoje em dia muito mais como um trabalho de investigação do que estrita produção cultural. Este terceiro truísmo é: mas o que nos define, especialmente, são as histórias que vamos estrategicamente construindo entre aquilo que nos acontece e aquilo que é projetado e desejado. É neste cruzamento que somos os programadores de atividades. Por exemplo, pensando em produção cultural ou em programação. Nós programamos aquilo que queremos que aconteça. E não pode ser só o que imaginamos, é também aquilo que é necessário. E somos também os investigadores de projetos, pensando aqui na questão da produção científica, na produção mais académica. E sendo que nós estamos num politécnico, num espaço académico, num espaço de ensino e de investigação, penso que é importante desde já começarmos a cruzar isto, que é as grandes tonelagens e os caminhões que o trabalho prático envolve, mas também ter uma certa distância e conseguir manter uma reflexão sobre o que está a acontecer. Na novíssima área de investigação em que trabalho, que se denomina Curatorial Knowledge, e foi criada em 2006 em Londres, por isso estão a ver o quão recente tudo isto é, a curadoria é entendida enquanto produção cultural, mas sobretudo enquanto modo de produção de conhecimento. Assim, confiamos na investigação científica, no meu caso, investigação interdisciplinar entre artes, humanidades e também arquiteturas, na criatividade das ideias e na sua execuibilidade. E aqui é que se cruza mais com a questão da produção cultural. E neste aspecto, creio que o meu background em arquitetura e cenografia tem algum relevo. Por isso, os projetos tratam dos conceitos, de encontrar as pessoas, de encontrar os orçamentos e os meios, os recursos para os concretizar, e pensar muito na sua materialização. Para mim é muito importante, quando penso numa ideia, começar a imaginar logo como é que ela vai ser concretizada. Quando,
com que capacidades, quem é que vai estar envolvido, quem são os produtores, que tipo de produtores é que eu preciso para trabalhar num projeto. Portanto, tudo isto, para mim, cruza-se numa espécie de balança que tem de ter um equilíbrio entre a produção pura e dura, que é a linha mais profissional, e a investigação académica, que eu entendo como produção de conhecimento. Tentamos também formular aquilo que é o mais complexo, e é aqui que somos autores, que é a autorreflexividade. Nós, os curadores, vemos como autores e criadores, indo um pouco além da mediação ou da investigação de coleções. Aqui é um pouco diferente da curadoria do que é, por exemplo, a curadoria de museus ou a curadoria na linha mais da conservação e restauro, que lida com objetos existentes. E este tipo de curadoria orientada para a investigação trata com objetos que não existem à partida, porque grande parte do nosso trabalho é definir temáticas. Temáticas que tenham pertinência na cultura contemporânea, que tenham pertinência para as comunidades locais ou que tenham pertinência, usando uma outra linguagem, para as autarquias, mas temáticas que sejam importantes para as pessoas. Portanto, não é apenas conservar nesta perspectiva do património, mas é muito mais ter uma sensibilidade, funcionar como uma espécie de sensor, com S, não com C, como uma espécie de sensor, e ir com isto criando temas e agregando pessoas e conteúdos para os poder transmitir. Creio que, pelo mínimo, nós, curadores, somos redefinidores de objetos existentes e, não poucas vezes, somos os criadores de novas temáticas culturais. Neste aspecto, a curadoria extrema a sua inscrição nas humanidades e aproxima-se simultaneamente da criação, seja literária ou artística, e da invenção, seja científica ou amadora. Gosto também de pensar que somos uma espécie de inventores. Inventores que inventam, não é? Inventamos histórias, inventamos coisas, inventamos maquinetas, inventamos modos de fazer. Há um lado de... Não vou chamar amadorismo, porque o amadorismo é visto... é uma coisa negativa, mas há um lado de aprendizagem constante. Estamos sempre a deparar-nos com situações que não sabíamos à partida que iam existir. E por esse lado, a investigação é tão científica como a produção é de palpar terreno, em simultâneo. Eu posso continuar mostrando assim no computador, mas vamos ter uma certa limitação de imagem. Esta imagem que trago, vão vê-la mais à frente, já dentro de um projeto, mas é uma imagem que foi digitalizada de um livro encontrado num dos armazéns abandonados na fábrica ASA. É uma imagem que estava num livro para venda de máquinas. Dentro da fábrica encontramos tanto manuais que ensinam o trabalho, e manuais para tratar com máquinas, manuais de health and safety, de segurança e higiene no trabalho, e também, neste caso, era um livro para a venda de máquinas. Portanto, era um livro mais direcionado para os industriais que podem comprar umas máquinas e não outras. Neste livro encontramos esta imagem que é uma referência para mim quando o projeto teve início. Este projeto em específico, Edifícios e Vestígios. E quero falar nela desde já, ainda que a apresentação que traga divide-se em vários projetos que foram acontecendo, foram crescendo uns sobre os outros, nessa tal lógica de autorreflexividade. Vamos aprendendo e vamos crescendo de projeto em projeto, até culminar no Edifícios e Vestígios, que é esse grande projeto que foi muito recente. O livro só esteve pronto neste verão, portanto, para mim é uma coisa muito recente. Faz parte também, é o anexo da minha tese de doutoramento. Para mim isto é uma coisa com um mês de fim, não é? Terminou há um mês este processo. Mas a imagem, acho que pode abrir um pouco aquilo que fui descobrindo ao longo do tempo, que é uma imagem que simultaneamente nos apresenta um engenheiro a trabalhar sobre uma máquina, mas vemos que a camisa do engenheiro é azul, não sabemos se é uma bata de um trabalhador ou se é um engenheiro a lidar com uma máquina. A máquina é de madeira, por isso parece uma maquete de uma máquina, mas ao mesmo tempo parece uma maquete de um edifício. Portanto, não sabemos se é um engenheiro a lidar com uma maquete de um edifício, se é um trabalhador a lidar com um modelo de uma máquina. Normalmente os trabalhadores não lidam com modelos de máquinas, lidam com máquinas. Há aqui uma ambiguidade de escala, de hierarquias profissionais e de representações que esta imagem nos transmite. Portanto, não sabemos se é a fábrica, se é o laboratório de teste de máquinas, se é o ateliê, o estirador onde o engenheiro desenhava analogicamente, porque vemos aqui um blueprint,
onde desenhava a máquina ou se estava a desenhar uma fábrica. Há aqui uma confusão de escalas e de linhas de produção que não nos permite situar. E esta imagem para mim foi muito como dizer, é uma espécie de incorporação, é uma imagem que incorpora várias dimensões da materialidade e da semiótica. Nós temos que fazer leituras, não sabemos por onde nos orientar, conseguimos imaginar o que lá está, mas não sabemos, e de algum modo esta imagem serviu como situação para o início de um projeto. Quando esse projeto começou, reunimos várias vezes, em 2 tipos de reuniões, os artistas numas e noutros cientistas e o pessoal das humanidades, em sessões diferentes. A imagem era sempre projetada e foi discutida várias vezes e serviu um pouco para quebrar o gelo, que é uma das funções que nós temos enquanto curadores de projetos interdisciplinares, é captar pessoas para colaborar e conseguir estabelecer um diálogo com elas, porque temos todos sempre vocabulários muito distintos. E pronto, expliquei-vos muito brevemente o que é que faz um curador, o que é que faz um curador em estudos interdisciplinares e como é que partimos para estes projetos sem ter uma base sólida, sem saber exatamente o que é que vai acontecer em seguida e com vontade de continuar a colocar questões. O primeiro projeto que vos trago desta tal linhagem de relação com espaços industriais é o polo na fábrica de fiação da Maia, a FIMAI. Era uma fábrica de fiação que foi fechada na zona industrial da Maia, e é o polo da Urban Lab. A Urban Lab foi uma bienal de arte contemporânea. A Câmara da Maia sempre organizou bienais, portanto, cada 2 anos organizava uma grande bienal de arte contemporânea, e uma dessas bienais foi a Urban Lab. E a Urban Lab tinha vários polos na cidade, uma no Centro Cultural no centro, outra num shopping abandonado, outro na praça do município e outro nesta zona que era assim um pouco lá no meio de Ninhures, que era um armazém na zona industrial. Trago sempre plantas de implantação das fábricas para que possam perceber um pouco o quão isoladas costumam ser fora do centro, estar muito em relação com os nós ferroviários ou com os nós da autoestrada. Portanto, há sempre uma estação de metro ou de comboio ou nós de autoestrada por perto. São sítios que não se caracterizam pela sua urbanidade e que, porque eram espaços de produção, não é? Têm outro tipo de necessidades. As acessibilidades são dos caminhões, não são das pessoas no dia-a-dia ou em tempo de lazer. E por isso tornam estes projetos com espaços industriais ou com espaços pós-industriais, como eu hoje lhes chamo, sempre uma espécie de projeto de exceção. Eles são ativados com uma lógica de evento. Tem de haver uma coisa que injete pessoas e que as cativa lá chegar. Há 2 linhagens de ocupação dos espaços industriais. Uma foram as ocupações mais informais, como os artistas que foram ocupando fábricas como ateliê, ou pequenos como grupos com práticas alternativas ou mais subversivas que iam ocupando estes espaços para desenvolver experiências que não eram permitidas em ateliês convencionais ou nos museus ou em galerias. Portanto, há uma linhagem que é esta linhagem mais da prática, e nesta linhagem outra mais institucional, que é o que eu imagino que vocês estão a tratar dentro de um mestrado de gestão cultural. Só mestrado de gestão cultural já são vários níveis de institucionalização. Portanto, dentro do que é o pensamento mais institucional, estes projetos em espaços industriais costumam acontecer com uma lógica de evento. É muito difícil mantê-los no dia-a-dia. As pessoas têm de se sentir cativadas para lá ir. Normalmente é uma bienal ou uma grande exposição que lá nos leva. Boa. Isto foi tudo muito bem sincronizado. A única imagem que perderam, no fundo, foi esta. Posso só fazer uma pergunta? E essas práticas menos institucionais tiveram alguma coisa a ver com a prática de squatter? Tem. Eu trouxe um texto que depois vos posso deixar ficar, que é um texto meu original que acabou por nunca ser publicado por vários motivos. Normalmente porque os catálogos são deixados para o fim nos projetos e os projetos onde este texto esteve para sair nunca acabaram por editar catálogo. Portanto, eu tenho um texto original que conta a genealogia do uso dos espaços industriais, nunca saiu, ele é datado de 2007 e acaba com o fim de um dos projetos, que é o que vem a seguir a este, que foi quando o Isaltino Moraes ganhou a Câmara de Oeiras pela 2ª vez e decidiu fechar o projeto e criar concertos para os morangos com açúcar. Portanto, é um texto que morreu assim, morreu por motivos políticos, na verdade. Mas então, estávamos na Bienal da Maia. Eu gosto muito deste projeto, é um projeto assim mais como juvenil e mais entusiasta, porque foi o meu primeiro projeto assim que acabei o curso.
Na altura tínhamos uma equipa de produção profissional, mas o entusiasmo era enorme e por isso todos nós éramos absolutamente horizontais na estrutura, todos nós fazíamos de tudo. Eu era arquiteta de serviço, mas acabei por fazer produção, por tratar de caminhões e foi também muito nesse lado super prático que fomos percebendo a complexidade do que é trabalhar com espaços industriais, porque tem toda uma outra escala. Começando só pelas pequenas anedotas, por exemplo, se quisermos mudar uma lâmpada não se vai lá de escadote, é preciso ver uma grua e a grua não vem pela estrada, vem de caminhão, portanto, e o caminhão muitas vezes movimenta-se com um carro de polícia à frente. Portanto, tudo isto, queremos mudar uma lâmpada e é toda uma operação logística, não é simplesmente um facto a menosprezar. Mas então, a fábrica, esta é a fiação da Maia. Eu trago estas plantas de situação para perceberem que são mesmo zonas muito isoladas. Aqui é o jumbo. Onde é que está o jumbo da Maia? Este é o jumbo. O jumbo da Maia tem esta dimensão. A fábrica de fiação da Maia era toda esta área. E quando o projeto começou, o projeto de concepção de curadoria da Bienal da Maia, que não é da minha responsabilidade, havia esta vontade de encontrar um armazém que permitisse fazer concertos, que permitisse fazer eventos performativos e que permitisse mostrar trabalhos que não cabem num centro cultural de centro de cidade, nomeadamente grandes instalações e projetos assim desmesurados. Por isso, ocupou-se este armazém nas traseiras da fiação, da grande fiação, que era uma espécie de armazém, era uma extensão. Ele comunicava com a grande fábrica através de um túnel e na ligação dos dois havia um grande centro de produção de energia. Este é a FIMEI, este é o espaço que nós trabalhamos, é o Urban Lab. A Bienal chamava-se Urban Lab, na fachada de fábrica, que se pintou de preto. Também existe esta tradição visual de pintar de negro as fábricas que são renovadas para projetos culturais, por vários motivos. Um deles é que normalmente estes edifícios estão em muito mau estado e ao pintar de preto disfarçam-se as rachas, por isso o preto acaba por, ao não ter sombra, por unificar as fachadas, mas estão codificadas. As fábricas culturais, muitas delas têm uma fachada negra. E o nosso espaço era este, tinha um acesso autónomo. Eu não vou detalhar o projeto, porque trago vários projetos e queria chegar a um outro e que vocês ainda tivessem concentração para me ouvir mais no lado da investigação, mas posso-vos contar que parte do trabalho, não de curadoria, porque eu aqui, como digo, não era curadora, mas de concepção do espaço, passava da logística e da coordenação de tarefas, como uma limpeza industrial feita pelos bombeiros, com o apoio da Câmara, a eletrificação de novo deste armazém que estava abandonado, com coordenação com os engenheiros da Câmara, como na altura não tínhamos grandes recursos para construir cenografias de raiz, porque tínhamos vários polos na cidade e era difícil, e também não tínhamos total experiência ainda, talvez, e optamos por esta linguagem que era muito contemporânea e era interessante na altura, que era pensar nos contentores marítimos. Os contentores marítimos foram cedidos pelo Porto de Leixões, que trabalha com vários fornecedores. O Porto de Leixões é uma espécie de entreposto onde operam várias companhias. Estas companhias transportam mercadorias e vendem contentores umas às outras. E no fim de linha, os contentores, quando deixam de ser úteis, perdem matrícula e passam a ser sucata. Então fomos ter com um destes sucateiros que tinham contentores e pedimos os contentores e fizemos uma grande instalação onde se projetaram vídeos e se instalaram os trabalhos artísticos. Portanto, grande parte da tarefa nesta altura era lidar com logística, era eletrificação, limpeza, encontrar uma linguagem industrial compatível com a do edifício, porque também não podíamos fazer um espaço de pladur limpinho em grande contraste com um espaço destes, não é? Não podíamos pintar a fábrica toda. Isto na altura era visto como limitações. Mas com a passagem do tempo, estas limitações passaram a ser uma linguagem própria e passam a exigir um outro tipo de sensibilidade na relação com o espaço, que é diferente daquele de relação com um museu. Esta imagem, por exemplo, é a imagem da pré-inauguração do espaço, que tinha uma passadeira de andaimes desde a entrada até ao fundo, que permitia durante a noite a circulação de público. As pessoas chegavam, percorriam esta passadeira e aterravam numa zona de concertos e de peças de dança. Portanto, era uma zona para dois usos muito diferentes. Um é o visionamento
Um uso é o visionamento de obras de arte, que é mais controlável durante o dia, com vigilantes. O outro é o da noite, onde grandes grupos chegam de repente, assistem a um concerto, assistem a uma peça de teatro e saem de repente. Portanto, são apoiados por um bar, mas é um tipo de movimentação dentro do espaço totalmente diferente. Na altura foi resolvido desta forma, com um grande andaime, que também tinha uma linguagem industrial compatibilizada com a do contentor edifício, a dos contentores marítimos, que harmonizava também o mesmo tipo de linguagem, e a mim interessava-me especialmente uma lógica de assemblagem que era total, que eram os sistemas de transporte, os sistemas de fim de vida da fábrica, o fim de vida do contentor, o fim de vida do andaime, permitiam uma recombinação numa nova cenografia, num espaço para albergar uma exposição de arte. Portanto, aqui foi quando as coisas se começaram a cruzar. Algumas imagens aqui que podem ver são desse tal espaço onde eram as artes performativas. Tinha um bar servido pelo Aniki Bobó na altura, que era um bar na Ribeira do Porto. Um auditório tinha palco e outro auditório não tinha. O que tinha palco era para dança e teatro, o que não tinha era para música eletrónica e servia como uma espécie de discoteca. Portanto, tínhamos dentro do mesmo espaço usos muito diferentes. Se pensarmos em criação contemporânea, o contemporâneo parece que unifica tudo, mas são áreas com especificidades muito distintas, não é? Um grupo que visita uma exposição tem uma dinâmica diferente de um grupo que vai para uma discoteca à noite. E tentávamos compatibilizar isto e aprender, claro, com alguns problemas por resolver. Esta outra imagem é de uma das instalações que foram feitas no Fórum da Maia, que era o tal centro cultural no centro da cidade. E a mim, como arquiteta do projeto, interessa-me mostrá-la para mostrar vários usos das tais matérias industriais. Neste caso, fez-se uma instalação, criou-se o espaço para uma instalação de um artista que é o Miguel Leal, dentro do Fórum da Maia, na principal sala, olá, boa tarde, na principal sala do Fórum, que é uma sala de grandes dimensões, onde, para também tentar criar uma ligação de linguagens entre o que se passava no centro da cidade e o que se passava na fábrica, fez-se uma grande instalação com os andaimes. Claro que o artista assim o permitiu e ele é que assina a obra. Mas, neste caso, o trabalho também de arquitetura era uma espécie de agenciamento de linguagens e de compatibilização dos vários polos. Depois há duas anedotas laterais que me interessam bastante nesta questão do uso dos andaimes e do uso dos contentores. Um deles é que, na altura, estava-se a construir uma série de obras da Porto 2001 ainda, portanto, a cidade estava cheia de andaimes, a cidade era a cidade do Porto, não a cidade da Maia. A cidade do Porto era um grande estaleiro de obra e nós gostávamos da ideia de que algum destes andaimes que estavam a servir para suportar trabalhos artísticos provavelmente já teriam sido usados para construir edifícios. Portanto, havia assim uma espécie de transformação da arquitetura construída para uma arquitetura efêmera para o suporte da cultura. Portanto, havia uma espécie de duas visões do que era um projeto cultural. A construção do edifício, onde acontecem coisas, numa certa visão da arquitetura, ou a criação de uma infraestrutura que usa a linguagens secundárias, estas materialidades de segunda, para criar espaço para a criação artística. Portanto, isto é uma das anedotas. A outra anedota que também me interessa bastante, esta é mais séria, é que o mesmo tipo de contentores que estavam a ser transportados por nós para dentro da fábrica, para servirem de black boxes para as projeções de vídeo e para algumas instalações serem montadas, eram exatamente iguais ao tipo de contentor que a sociedade que estava a tratar da insolvência da FIMAI usava para deslocalizar as máquinas que na altura estavam a ser levadas para o Camboja. A FIMAI hoje em dia é entreposta do CTT, ela quando faliu passou a ter um novo uso e nós apanhamos este armazém, que era um armazém externo, lateral, não era dentro do grande edifício, mas este armazém a viver a mesma vida do desmantelamento da fábrica. Portanto, os contentores que chegavam, eis a instalação de Miguel Leal, os contentores que chegavam para levar as máquinas da FIMAI para o Camboja, porque na altura já estava toda esta produção a começar a ser deslocalizada para outro lado do globo, eram iguais aos que nós trazíamos. Portanto, estes dois movimentos de trazer os andaimes para dentro e trazer os contentores para dentro, enquanto eles em simultâneo apoiam tanto a grande construção de cidade como apoiam a desindustrialização, era uma das tais leituras semióticas que só podem ser contadas porque é muito difícil transmiti-las através do espaço. Mas é uma certa opção também, não é? Uma materialidade semiótica. Nem tudo pode ser
mostrado, algumas coisas têm de ser ditas. Espaços performativos, Miguel Leal, e esta era a nossa piscina. No tal ponto de encontro entre o armazém e a FIMAI, onde existiu uma grande central elétrica, havia um buraco no chão. E isto foi uma das instalações artístico-arquitetónicas que nos foram permitidas enquanto arquitetos, que foi fazer a sugestão de uma espécie de piscina, um espaço nenhum para onde se mergulha. Aqui estava instalada a máquina que gerava a energia para os tiares, e que também tinha uma espécie de máquina de sucção. Tudo isto tem uma cartografia brutal no teto, com tubos que vinham e chupavam. Era uma espécie de mega aspirador que aspira o resto de pó do algodão, que depois volta a ser fiado, portanto não há desperdício. E esta sala era uma espécie de grande central que ativava a fábrica. E de um ponto de vista muito metafórico, por sugestão da forma, fizemos esta intervenção, que era uma piscina de luz azul, tinha ali uma prancha de salto, duas escadas para entrar. No centro estava uma peça do Miguel Palma, de um artista, mas foi uma aproximação ao espaço. Isto foi um gesto de liberdade poética, mas também eu acredito que as exposições são espaços imersivos e que a interferência da arquitetura numa exposição não é apenas servir de suporte para o trabalho alheio. A interferência da arquitetura é ela própria já um gesto autoral, e optar por uma linguagem ou por outra já está a determinar as leituras que se vai fazer de uma exposição. E neste sentido, a FIMAI foi um espaço de experimentação, foi uma experiência. Aconteceram muitos projetos, entretanto, aquilo foi em 2001, e em 2004 o vereador da Cultura da Câmara Municipal de Oeiras teve vontade de criar um centro cultural que duraria vários anos, que seria necessário pensar como espaço e pensar como programação. O que nos foi pedido na altura foi que pensássemos num espaço e numa programação para 2 anos, mas acabou por durar apenas 6 meses, porque, como eu contei há pouco, houve eleições e depois o projeto acabou por não ter continuidade. Mas daí também a importância que a cenografia tem neste projeto que vos vou mostrar, porque quando foi pensado para durar, não era uma exposição efêmera, era uma espécie de espaço que duraria 4 ou 5 anos. Hoje em dia, o vereador da Cultura é o secretário de Estado. Na altura estava mais ligado a este tipo de criação contemporânea mais emergente, mais alternativa, e hoje em dia as linhas de programação culturais que o país está a tomar não são tanto estas. Mas, de qualquer forma, eu penso que é interessante também olharmos para isto em retrospectiva, não é? Porque tivemos esta espécie de pico e hoje em dia as coisas estão a alterar-se, mas se pensarmos que isto não foi assim há tanto tempo, foi há 8 anos, acho que nos permite também situar onde é que estamos hoje. Claro, Guimarães foi uma exceção neste contínuo. Então, neste caso, tínhamos a Fundição de Oeiras. A Fundição de Oeiras é uma mega fábrica que está muito bem localizada dentro da cidade. A estação de caminho de ferro é aqui, vocês veem que está aqui a praia, não é? É uma fábrica muito próxima, muito desejável em termos de localização, e que por isso existem para lá projetos. Havia um projeto de criar um Corte Inglês, urbanização de casas, e a fábrica, a Fundição de Oeiras, era uma espécie de espaço vazio, um espaço expectante, à espera de uma transformação que viesse. E acabaram por optar por essa transformação imobiliária. Mas antes dessa decisão de ter sido tomada, houve este desejo de se criar uma espécie de centro cultural para a cidade, mais focado na criação contemporânea, e que ia funcionar em simultâneo com outros usos. A entrada é por aqui. Tem uma Câmara, não foi? Tem, a variação era aqui. A variação da cultura chegou a ser aqui. Portanto, entra-se por aqui, tem um grande edifício na entrada, esta esquina é icónica, tem uma imagem a seguir, e a ideia era haver vários usos diferentes. Portanto, tanto havia uma oficina de carros, como havia ateliês de artistas. Na altura, a Joana Vasconcelos tinha aqui o ateliê dela, neste armazém ao lado. Havia vários usos, e este grande hangar cá ao fundo, que é o hangar K7, chama-se hoje. Mas já tinha havido vários usos culturais dentro da Fundição de Oeiras. Não era uma novidade esta ocupação. O que era novidade era o desejo de prolongamento no tempo. E estas 2 imagens que vos trago não são deste projeto, não são do meu projeto,
são o início da reconversão do espaço do Hangar K7 para uma exposição em 97 que se chamou Anatomias Contemporâneas, que foi comissariada pelo Paulo Mendes e pelo Paulo Cunha e Silva, e deste lado a demolição dessa cenografia, da cenografia para esta exposição, que foi construída pelo Pedro Gadanho e que foi demolida para que nós pudéssemos intervir na fábrica. Portanto, é um espaço onde muita gente ligada à cultura acabou por trabalhar e mostrar projetos que foram experimentais a seu momento. Em 97 talvez tenha sido mais inovador usar um espaço industrial, mas ainda não tinha havido o desejo de continuidade no tempo. Portanto, se criar um espaço permanente num espaço industrial que pudesse ser ativado de várias formas. Por isso, esta cenografia que existia lá no espaço era muito específica para o tipo de exposição pensada que lá aconteceu. E foi o que nos aconteceu, tivemos que a demolir. O nosso projeto, na altura, voltava a repetir esta ideia de uma passarela que permitia chegar a uns usos diferentes no fundo da fábrica, concentrava os espaços de produção na entrada da fábrica. Houve várias versões do projeto. Esta, por exemplo, era dividida com um galerista, que é o Luís Serpa. O Luís Serpa tinha uma galeria de arte contemporânea de um lado e havia uma zona de programação mais contemporânea do outro. Portanto, de um lado mais galeria de obras existentes, do outro lado um espaço de criação, de convites a novos criadores para conceberem obra. Portanto, são dois tipos diferentes de trabalho. Um é com coleção ou com acervo e o outro seria um espaço de maior liberdade. Até que o projeto, à medida que foi ficando mais curto, já não interessava tanto ao Luís Serpa, penso eu também, porque deslocar os acervos de uma galeria por um período curto não compensam, não é? Porque o tempo de uma galeria é outro, a galeria dura no tempo, e acabamos por ocupar toda a fábrica. Tínhamos uma pré-existência, que era um edifício concebido pelo Ateliê de Santos para uma performance que aconteceu durante o Euro 2004, dentro da fábrica. Na altura eu também estive ligada à programação disso, mas isso já são outras contas. Nesta altura já concebemos o espaço de uma forma mais formal. Isto é a maquete, com o jogo de contentores que íamos adquirir, neste caso compramos. Alguns foram transformados, tem um estudo espacial. Esta era a pré-existência, que é uma cenografia que o Ateliê de Santos concebeu para uma peça performativa multidisciplinar, onde o público entrava ficava fechado lá dentro, e dentro deste espaço havia uma espécie de ecrãs que projetavam para fora e a peça acontecia em volta. Portanto, os performers eram da companhia do Miguel Pereira, com coordenação de Paulo Mendes e com uma série de... O Fernando Brizio, por exemplo, que é cá professor, concebeu uma bola especial de futebol com tecidos de seda, que também era usada. Portanto, havia uma série de criadores que contribuíram, cada um com um ou dois elementos, e havia toda uma performance que acontecia em volta deste objeto. Por uma questão de memória desse projeto e porque havia uma certa plasticidade no objeto, decidimos mantê-lo. Portanto, voltamos a ir aos locais de origem dos contentores. Esta espécie de trabalho de campo passou a ter uma outra importância, deixou de ser um aspecto logístico para passar a ser entendido de uma outra forma. Também há um texto sobre isto. Os contentores foram transformados. O transporte dos contentores foi encenado de uma outra forma também. Portanto, esta dimensão processual do lado escondido da produção passou a constituir parte do próprio projeto, não só das estratégias de comunicação, como do relevo que nós víamos nessas tarefas mais insignificantes. Por exemplo, posso-vos dizer que este senhor que pintava sem máscara, entretanto, faleceu com cancro dos pulmões. Mas ele pintou vários contentores, não é? Naturalmente, não foi por causa do projeto, mas são modos de trabalho muito precários, não é? São as segundas vidas dos materiais. O que é acontece a um contentor antes de ir para a sucata ou em vez de ir para a sucata? São outros ciclos de vida nos quais nós normalmente não pensamos quando estamos a trabalhar num museu ou num centro cultural mais convencional, mais formal. Imagens da montagem, harmonização de escalas. Podem ver, por exemplo, que o sistema de construção era em metal, porque era pensado para durar no tempo, não era um projeto para 6 meses. Portanto, houve aqui um grande investimento na infraestruturação. Estão a ver as tais lâmpadas que, para ser trocadas, implicam uma grua. E aqui algumas imagens da exposição. Da primeira exposição, que se chamou Toxic. Eu não me vou focar na exposição, porque não assino a curadoria da exposição. Fui uma das contribuidoras, mas não é um projeto meu.
Mas podem ver que o espaço, por exemplo, no início não existia aqui uma parede, depois a parede foi feita porque havia uma performance que aconteceu lá dentro. Portanto, o próprio espaço foi sendo ligeiramente transformado. Havia uma performatividade também no espaço. Temos uma peça do Diafiusa Faustino, que é um arquiteto que trabalha com várias linguagens. Na altura este foi o pavilhão de Bienal de Veneza francês que veio cá e esteve ali. Portanto, este espaço tendo este lado muito informal na altura. Hoje em dia já aconteceram outros projetos com este tipo de linguagem, mas na altura era um projeto muito informal. Acabou por ser o espaço indicado para acolher uma série de projetos que não tinham outro sítio também onde ser mostrados cá. E como digo, 8 anos já é pouco tempo, mas em 8 anos aconteceram muitas coisas, não é? Em 8 anos foram desenvolvidas muitas transformações de fábricas, foram criados espaços de grande escala. O problema hoje em dia acaba por ser de conseguir programá-los. Uma outra perspectiva por acaso não tem aqui a Joana Vasconcelos, como ela está tão na moda hoje, não, mas não trouxe a peça dela. Outra perspectiva, uma peça do Renato Ferrão, do João Pedro Val, podem ver a escala. Isto é um banco do Fernando Brizio que se chama Pata Negra, que também é um banco que tem uns pés de porco. Uma mesa também concebida por ele, por Fernando Brizio. O que eu vos queria transmitir era um pouco esta forma de relação com o espaço industrial, não é tanto a questão dos trabalhos artísticos. Joana Vasconcelos. Havia também uma zona de serviço educativo com mesas, pensado para a relação com a Câmara, se bem que nós próprios, Plano 21, que era a estrutura que estava a produzir o projeto, nós próprios, Plano 21, tínhamos serviço educativo e pretendíamos continuar no espaço durante mais tempo. Um projeto, não sei se posso interromper. Sim, claro, quer dizer, eu até agradeço. Tenho curiosidade porque acompanhei de longe a construção desse projeto e depois desapareceu. A sua morte repentina. Já agora esse processo de fim tem a ver com a saída do vereador apenas? Não. Ou tem a ver com uma opção Tem a ver com a entrada do novo executivo, não tem a ver com a saída do vereador. Era a minha grande dúvida. Tem a ver com a entrada do novo executivo. E foi de um momento para o outro? Houve algum processo de negociação? O projeto estava apalavrado e não estava contratualizado, mas estava escrito que seria para durar, até porque o tipo de investimento que se faz num espaço destes não é para um tempo tão curto, é ter um projeto para durar. Mas aconteceram essas eleições e houve uma mudança de vontade política. Nós dizemos um pouco a brincar, mas que havia muitos ranchos folclóricos na zona do Oeiras que não estavam satisfeitos com este projeto. E quanto é que se perdeu de investimento inicial, por exemplo? Não sei se a Inês tem esses dados. Eu sei que nós tínhamos 500 mil euros. Pelo menos esses perderam-se. Esses perderam-se, mas esses 500 mil euros eram para programação, para pagar a equipa e para conceber o espaço. O espaço, creio que foram cerca de 75 mil euros. Foi cerca de 75 mil euros. E a opção que se tomou de materiais, falando agora como arquiteta, que hoje em dia é um pouco estranho quase, mas a opção que se tomou pelos materiais foi a pensar no tempo. Porque, por exemplo, na FIMAI nós pedimos os contentores emprestados. Nós não compramos contentores para um período de 3 meses. Nós pedimos emprestados, foi uma cedência. Aliás, a cedência até foi divertida para pessoas da gestão cultural, pode ter piada, que é o dono dos contentores tinha uma encomenda de 3 contentores, naquele caso eram 3 só, que estavam pintados. Se eles ficassem em estaleiro, iam-se estragar. Porque se eles ficassem em estaleiro, no estaleiro dele, iam-se estragar, porque os caminhões a passar ficavam riscados, ficavam sujos. O cliente não tinha necessidade imediata deles. Portanto, em vez de estarem em armazém no armazém dele, ficaram em armazém na nossa exposição. Nós o que pagámos, eu lembro-me bem, foi 30 contos pelo transporte. Foi uma coisa que eu negociei e que fiquei muito contente com isso na altura. Portanto, pagamos 30 contos pelo transporte, não comprámos contentores. Neste caso, compraram-se contentores e foram transformados, porque iam perdurar no tempo. No final foram vendidos. As estruturas das paredes são estruturas metálicas e são paredes feitas em MDF, não são em pladur. E a opção pelo material também... Olá, boa tarde. A opção pelo material era a duração no tempo. E nisto, como parte implicada, porque em parte... Nestes projetos sou arquiteta,
mas em parte também sou programadora ou curadora, e o que nos interessa é que os orçamentos rendam muito para podermos fazer tudo aquilo que queremos. Nunca iríamos tomar a opção de comprar contentores se eles pudessem ser emprestados, obviamente, não é? Isto é uma coisa, quando há essa liberdade de gestão, porque neste caso era uma entidade externa a gerir o orçamento a quem era entregue, portanto não passava tanto pelas tramitações das autarquias. Como tínhamos muita liberdade, podíamos ter feito as coisas de outra forma, mas a nossa vontade e o que estava acordado era perdurar no tempo. Nós preferíamos perdurar no tempo do que ter gasto do dinheiro em cenografia, naturalmente. Mas acabou de repente, e eu trago fotos disso. Ficou assim, mais uma vez. E é um bocado traumático passar por estas sucessões de monta e desmonta, que é toda aquela energia de chegar a uma fábrica, chamar os bombeiros, começar a lavar com mangueiras e as empilhadoras e leva a traga e eletrifica e cria as equipas e monta e no final esvazia e desaparece. E depois esperar uns anos que volta a acontecer as condições para implementar um novo projeto e volta a começar tudo de início. É um processo desgastante, não só fisicamente, mas emocionalmente, não é? Porque nós gostamos do que estamos a fazer e quando gostamos dos projetos custa muito no final vê-los fechar. Agora vou-vos mostrar 2 projetos que não são de escala industrial, mas foram 2 projetos que foram importantes numa nova visão, leitura de relação com o espaço. Portanto, foram projetos experimentais também, um pouco como o da FIMAI, e vocês veem a diferença de tratamento do espaço na FIMAI, que foi muito mais experimental e era grande, tinha, penso que 2.000 metros quadrados, era um grande armazém. Mas, de qualquer forma, foi uma forma muito mais ainda frágil de relação com o espaço. Na Fundição de Oeiras, o espaço era muito maior, os recursos eram outros e também acho que já tínhamos uma outra maturidade enquanto equipa para lidar com o espaço industrial. Pois aqui foi um incêndio no edifício da reitoria da Universidade do Porto. Eu tenho trabalhado com a Universidade do Porto na concessão de exposições, tinha estado envolvida com exposições com os museus universitários e é uma das outras tais linhas de trabalho, e o edifício principal da reitoria, que é a antiga Faculdade de Ciências, ardeu. Teve um incêndio. E para quem estava muito ligado aos museus, isto foi um evento assim traumático, foi assustador, de repente pensar que os museus iam arder todos e que ia desaparecer tudo. E aquilo é uma espécie de bomba, porque são museus de história natural, têm frascos de formol, aquilo está tudo cheio de coisas altamente inflamáveis. Mas acontece que o incêndio ficou muito restrito. Vê-se nesta imagem que foi uma esquina. Ele foi contido pelas paredes de pedra. O aparato mediático e o aparato na cidade é que foi muito grande, porque, como veem, esta nuvem de fumo no centro, na baixa de uma cidade, é uma coisa absolutamente assustadora. Portanto, passado o espetáculo do incêndio e os bombeiros e as televisões e os helicópteros, etc., o que ficou foi isto. Foram estas salas carbonizadas, que correspondem à saída definitiva da Faculdade de Ciências do edifício da reitoria. Portanto, isto, do ponto de vista simbólico, corresponde à saída do ensino do edifício administrativo. E sendo que este edifício é um edifício muito importante na cidade do Porto e no crescimento da universidade, não vos vou pegar com essa seca, mas é um edifício muito importante, esta saída simbólica do ensino do centro da cidade era também importante. Então, na altura, convidaram-me para conceber uma exposição que fosse sobre o incêndio. Mas, à medida que o tempo ia passando, fui percebendo que ali o que era de relevo para mim, e acho que não li erradamente, não era tanto o incêndio e os novos projetos, as novas arquiteturas que ali iam surgir, mas isto, de repente, era um espaço pequeno, onde podíamos experimentar essa relação entre os conteúdos expostos e o espaço enquanto contentor. Portanto, entre conteúdo e contentor, que relações de continuidade é que se estabeleciam? Se no espaço industrial chegar com uma grua é muito difícil lá acima, neste espaço a coisa era muito mais contida. E então o que trabalhámos foi exatamente o depois. Ardeu. E o que é que ficou? Ficaram materialidades incendiadas, ficaram materialidades secundárias, ficaram livros inundados pela água dos bombeiros, ficaram bibliotecas em Dexion que não têm interesse nenhum se não for aquele imediato, que estão em uso, e a partir do momento em que deixam de estar em uso nunca mais ninguém lhes reconhece interesse, porque do ponto de vista material e estético são horríveis. Portanto, ficamos com móveis que ninguém queria, com livros que a Faculdade de Ciências recuperou, isso a Faculdade de Ciências fez o seu trabalho, mas o que nos foi entregue foram estes 2 pisos sobrepostos, era o 3º e o 4º piso da reitoria. Eu vou ler este texto porque acho que tem alguma graça.
deste lado temos a inauguração do terminal. E naquela tal sala onde foi construída uma parede, que antes não existia, nessa mesma sala, na inauguração do terminal, aconteceu esta performance, que foi um artista que se chama Rodrigo Oliveira, fez uma maquete da Unité d'Habitation do Corbusier, em Marselha, toda feita em caixas de fósforos e com uma base em fósforo, e na inauguração os bombeiros foram lá incendiar a maquete. Portanto, na inauguração do terminal tínhamos tido esta experiência, que é uma maquete que desaparece, os bombeiros que, em vez de apagarem fogo, ateiam fogo. Claro, a exposição ficou cheia de fumo lá dentro, não é? Ficou com uma nuvem de fumo um bocadinho incontrolável, mas havia esta espécie de inversão e de purga pelo fogo, uma espécie de fascínio por esta efemeridade do espaço também. Neste caso era uma crítica ao modernismo, mas pronto, havia esta espécie de imaginário permanente. E ali a questão era esta: o incêndio é o derradeiro espaço não convencional, porque quem trabalha com as fábricas fica associado a isto que é o não convencional ou o alternativo, mas de repente o não convencional era o incêndio, não é? É um espaço inabitável, espaço espetacular, espaço autofágico e isotérmico, espaço imaterial e incandescente, espaço com propriedades de luz, matéria que se volatiliza e expande em chama, espaço que se expande e avança com o vento, que se alimenta do ar, que se autoconsome e expande em energia térmica e lumínica. E com isto ficou arrumado o incêndio. Tipo, aconteceu, incendiou o incêndio, não se pode reproduzir as condições do incêndio, ninguém as quer. Portanto, nós não queríamos reativar o incêndio em si, queríamos falar sobre as materialidades que ficaram neste espaço de rescaldo e pensar sobre o rescaldo, não tanto sobre as chamas, porque as chamas é este espaço entre o existente e os bombeiros, é uma coisa que para nós é intangível. Então, o programa da exposição era este. Eu não vou descrever a exposição, vou-vos só dar estas premissas, porque acho que isto foi muito importante para pensar depois a questão dos espaços pós-industriais, que é como tratar uma arquitetura acidentada, como curar, estão a ver aqui a curadoria, não é? Como curar, como habitar o espaço entre o edifício e o acidente, como ativar uma ligação entre o imaginário e a nova materialidade. Nós não queríamos pensar na materialidade antiga, nem na que viria após uma remodelação. Era pensar naquele espaço como ele é. Portanto, usar as matérias que ficam e estabelecer um diálogo com aquele espaço tão marcado pelo acidente. E esta imagem é uma foto da sala onde o André Cepeda acabou por fazer uma intervenção, uma instalação. Aliás, eu fiz o espaço para o André Cepeda fazer a instalação, porque eu assinei essa instalação, mas o André Cepeda fez uma série de fotografias, como esta, sobre o espaço do incêndio, que foram projetadas na sala onde o incêndio tinha acontecido. Portanto, temos uma sobreposição entre a materialidade do espaço e representações dessa materialidade, e a instalação era constituída pelas estantes recuperadas da inundação dos bombeiros, ok? Portanto, havia uma espécie de exercício autorreferencial, talvez um bocado barroco demais, mas isto foi muito importante na altura para uma série de questões que tinham de ser testadas. Foi um projeto importante. E provavelmente vou fazer um novo projeto este ano não, em 2014, nas mesmas salas, porque agora já foram renovadas. Fui contactada nesse sentido. Sim, na reitoria. Que agora já as renovaram, eu ainda não as vi, depois do incêndio. Por exemplo, isto é uma das salas com uma instalação. Temos as estantes de Dexion e uma instalação vídeo com imagens do imaginário do cinema. Mas, portanto, percebem o que estávamos à procura, não é? Agora a questão era ampliar de escala, era fazer isto, mas com a escala industrial, era com a escala da fábrica. Pensar a fábrica a partir da fábrica e não tanto enquanto espaço onde ir mostrar outras coisas. Neste projeto pude conceptualizar três coisas importantes para a minha tese de doutoramento, agora aqui ao lado mais académico, menos caminhões e mais investigação, que é a noção de Brown Room e Grey Hall, por oposição a outro binómio que é o White Cube e Black Box. White Cube como espaço abstrato, onde o objeto fica em evidência, não é? Como nesta mesa, em que nós o que vemos perfeitamente é o gravador, um objeto isolado. Ou a Black Box, enquanto espaço performativo, propõe-nos o inverso, que é um espaço neutro, onde o que vemos são os corpos em movimento, jogos de luz, portanto é um espaço abstrato e sem referentes. A mim interessava-me pensar nesta ideia invertida, que é o Brown Room e o Grey Hall, que é um espaço que é tão saturado, que é impossível não reparar nele. Portanto, não é qualquer vontade de higienização ou de estetização do espaço, mas uma vontade de diálogo profundo
com a semiótica do lugar. Os grey halls era apontar para as fábricas, normalmente são mais cinza. Os brown era apontar também para as casas-museu e para esse universo da museologia. Portanto, apontar para estes espaços saturados de história, pelos espaços saturados de usos do trabalho. Portanto, era um pouco assim que estava a pensar. A ideia dos espaços ressonantes veio muito também da questão da presença do incêndio. Um dos trabalhos que nós tínhamos na exposição é do Jonathan Saldanha, que é um artista sonoro que fez um projeto muito interessante em Guimarães também, na estamparia da Fábrica Asa, do outro lado da linha. Tem um projeto que se chama Chorus Anima, pôs a cantar cerca de 200 ou 300 pessoas que ativaram só através da voz um espaço industrial, e ele o que fez foi uma reativação da sonoridade do incêndio dentro daqueles espaços. Portanto, quem entrava na exposição sentia as paredes a reverberar através de altifalantes que estavam colocados nas paredes e de um jogo de som com subwoofers que faziam vibrar verdadeiramente o espaço. E a quem tinha passado pelo incêndio dizia que era mesmo a mesma sensação que se tinha enquanto o edifício estava a arder. Uma outra questão que tem a ver com uma questão mais académica é a noção de alegoria performativa, que é, as histórias são as histórias, mas também são o modo como contamos as histórias e o que nós imaginamos delas. E este espaço da alegoria e da imaginação que a literatura permite aos autores literários, quando vamos falar de um incêndio e de o que fica após o rescaldo, podemos tomar duas linhas. Uma linha super forense e reconstituir o incidente, o culpado, os responsáveis, e houve quem tratasse disso, e ficou tudo resolvido, as seguradoras pagaram quem tinham de pagar, tudo foi reconstruído e, pelos vistos, o edifício está pronto já. Mas existe esta outra linha que era o imaginário do incêndio, do rescaldo, que é uma linha não científica no sentido das ciências puras, mas era uma linha que me interessava explorar. Para esta linha trabalhei com a Filomena Vasconcelos, que é uma professora de literaturas inglesas, não sei como, literatura comparada via germânicas, na Faculdade de Letras, que fazia visitas performativas ao espaço, contava histórias e ela estabelecia ligações. Da Faculdade de Letras do Porto, sim. Nós estamos a falar da reitoria da Universidade do Porto, corpo docente da Universidade. Mas, portanto, são três coisas, uma mais espacial e material, outra mais da fisicalidade e da imersividade da visita, e esta outra mais da imaginação, que este projeto permitiu experimentar. E a seguir proponho um intervalo, mas vou só explicar este projeto antes de fazermos o break. Este outro projeto, e reparem que os slides são os slides pretos, que são as interrupções, não é? Este outro projeto era uma coisa que eu tinha em curso, só mostro esta imagem, que era um espaço de encontro. Era um espaço que eu tinha lá no Porto, num sítio que se chama CCB, como piada, porque é o Centro Comercial Bombarda, não é o Centro Cultural de Belém, mas o CCB é um centro comercial que abriu no Porto, que quando abriu ainda não tinha os espaços todos ocupados, tinha espaços vazios, lojas por ocupar. E na altura a dona do centro comercial, não é dona, é a empreendedora que pegou no centro comercial, propôs-me ocupar um espaço. E o que eu fiz foi uma réplica do Petit Cabanon de Corbusier, toda uma outra história académica, que não interessa entrar em detalhe, mas era um sítio onde começou com uma instalação em esferovite e depois foi substituindo as peças de mobiliário por peças que se podiam usar e reunia pessoas. As pessoas encontravam-se, tínhamos conversas, umas mais temáticas, outras menos, mas era um sítio de encontro, era uma espécie de lugar de exceção que não conseguia encontrar e que aquele espaço me foi proporcionando. O Petit Cabanon, sobre o qual não me vou alargar tanto, porque vamos fazer um intervalo e vocês vão ficar cansados de me ouvir, permitiu fazer outras ligações. A ideia de o espaço ser um espaço processual, isto é, o espaço não está concluído. E pensem, por exemplo, no que eu contei há pouco sobre os andaimes e os contentores, não é? Os andaimes são um espaço, mas é um espaço temporário que permite a criação de um outro espaço. São espaços não representacionais, isto é, não afirmam a autoria de um autor, não transmitem uma ideia por simbolismo, é como a fachada do tribunal, que tem os frontões e os pilares, toda aquela codificação é uma representação de poder. Nós estamos a falar de espaços que não representam poder, não representam autoria, são espaços que estão ali. São estas materialidades secundárias. E uma outra coisa que também foi interessante e que comecei a pensar nela na relação com os museus universitários e as histórias laterais que chegam sempre que se entra no museu é a importância da oralidade e do storytelling. Isto é, o objeto não é só o objeto, mas é o que se nos conta sobre ele também.
E num projeto como este, em que não há nada para mostrar, é um espaço só de conversa, o storytelling é a única coisa que existe, não é? Uma relação entre pessoas que estão a contar histórias. Ou, por exemplo, nesta noção também de alegoria performativa, isto é, de que forma é que o que nós imaginamos já está a gerar um espaço. Eu estou a ficar constrangida com as fotos. É que a minha máquina não é grande coisa, tenho que ter uma boa, tenho que tirar a máquina. É que eu sou muito autoconsciente e fico constrangida, fico envergonhada. Mas, portanto, se foram coisas que, vindo de linhas diferentes, se começaram a cruzar. E quando eu vos disse no início que nós somos as histórias que nos acontecem e somos também as histórias que construímos e que somos as histórias que estrategicamente vimos a construir mais à frente, estou-me a referir a estes níveis, como há projetos que são experimentais, onde nós podemos fazer as tais invenções, há projetos que nos acontecem e que são super aborrecidos de fazer, mas que de repente nos permitem chegar a outros sítios, são os tais que são trágicos, não é? Que são um bocado aleatórios se virem-nos parar à mão. Mas pensando neles em sequência e pensando neles sempre a posteriori, eu tenho este hábito no final dos projetos de fazer um ensaio sobre o que aconteceu. Escrevo, numa perspectiva mais académica, escrevo, tento fundamentar, tento estabelecer ligações, perceber porque é que aquilo foi assim. Se no início há um ensaio mais curatorial que faz uma proposta, no final tento fazer um mais académico que é uma reflexão. E nestes vários projetos fui percebendo estas linhas que acho que são originais, isso acho que posso dizer desta forma, que são originais e que me permitiam pensar sobre a curadoria da arquitetura e do espaço de uma outra perspectiva, que não era tanto focada na arquitetura nem nos autores dos edifícios. Não era falar dos autores das fábricas, nem dos proprietários das fábricas, nem falar sobre o projeto de arquitetura das fábricas, mas seria pensar por estas outras linhagens, que outras histórias podem ser contadas sobre os espaços, neste caso, industriais. Posso interromper? Nesse diálogo com os espaços, há um contexto, de arte contemporânea. Tem algumas referências, assim, em termos de autores, em termos de intervenção de espaços? Ou é apenas uma dinâmica, digamos, conceptual sem essa referência? Tenho dois tipos de referências. O meu background é em arquitetura, e dentro da arquitetura interessava-me a arquitetura efêmera e as cenografias, mas também trabalhos como os trabalhos dos situacionistas, que foram intervenções mais políticas e de ativação do espaço que foram desenvolvendo em Paris. E dentro da curadoria, que é a minha outra área de trabalho, portanto, a arte, os artistas são participantes dos projetos, são muitas vezes coautores, ou são pessoas que estão muito próximas na concepção, mas não me servem como uma referência, servem-me como... Estamos todos na mesma balança. O campo de trabalho que estamos a definir é o trabalho da curadoria em autonomia da história da arte. Okay? Portanto, estando simultaneamente a criar um novo campo de trabalho científico, que é Curatorial Knowledge. Curatorial Knowledge não é Curating Contemporary Art, não é Curating Architecture, não é Museum Studies, é uma outra área que parte de questões mais epistemológicas, como é que nós pensamos, de questões políticas, onde é que nós nos situamos, com quem é que estamos a lidar, o que é que nós queremos propor. Portanto, o posicionamento destes projetos não é em linhagem com a crítica da arte, nem em linhagem com a crítica da arquitetura, é exatamente num outro ponto de partida, tentando criar uma outra forma de trabalho. E por isso é que eu venho aqui, com a minha fragilidade, mostrar estes slides a preto e dizer estas coisas, porque isto são experiências, não é? Foram coisas que fui fazendo como experiência, não tendo que filiar em linhagens ou em ontologias, a dizer isto veio daqui, isto veio dali, porque as coisas foram surgindo muito experimentalmente, ok? Não, eu estou elaborar, sinceramente, mas... Fico contente, mas não era essa a minha intenção. Estou a tentar explicar que estes projetos foram crescendo uns sobre os outros e criando uma nova forma de... Estou a dizer que a minha formação é artes plásticas. Sim. E a linguagem é muito próxima, digamos, dessa história da arte, da arte contemporânea. E é por isso que eu estava a definir alguma... O departamento em que eu estava a estudar, enquanto estava a fazer estes trabalhos, chama-se Visual Cultures.
não é Fine Arts, nem é Visual Arts, é Visual Cultures. É uma ligação entre os estudos culturais e a produção visual, mas a produção visual artística, também da imagem em movimento. A arquitetura está lá, há um subdepartamento que se chama Research Architecture, que faz Forensic Architecture, faz estudos forensicos de arquitetura, mas nós somos os curators. Portanto, dentro das Visual Cultures, que é um mundo à margem da história da arte, é um mundo à margem da Fine Art, é este mundo mais contaminado pelo contemporâneo e pela sociologia, pela antropologia, pela ideia de trabalho de campo. Portanto, esta ideia multidisciplinar. Exatamente, esta ideia multidisciplinar e muito informada pelo trabalho de campo. Existem dois subgrupos. Forensic Architecture é um dos projetos de Research Architecture, portanto há aqui um diálogo natural, e o nosso grupo que é Curatorial Knowledge, que tenta relacionar-se com o efeito expositivo em várias formas, seja eventos discursivos, eventos de edição, eventos expositivos, mas sem ter que seguir os códigos estritos de artes visuais ou da museologia, porque estamos a tentar relacionar-nos com as visual cultures. Faz sentido? É outra organização dos ramos disciplinares. Apanhei a conversa a meio, mas muito obrigada. Frequentei a Universidade de Londres e o London Consortium, já havia esse outro entendimento que eram os estudos culturais muito mais vocacionados para a prática artística contemporânea do que propriamente alicerçado numa divisão tradicional das artes, em artes visuais, artes de espaço, movimento, etc. Por exemplo, este projeto, afinal ainda tinha mais um. Ainda aguentam, antes do intervalo, fazemos um intervalo a seguir. Este projeto já talvez responda mais claramente a essa pergunta. Este projeto, na verdade, são dois projetos, são dois. Mas como são no mesmo sítio e eu sou estrangeira lá, prefiro falar neles como um, porque a minha relação é muito diferida. Este espaço industrial no qual me vi envolvida, e foi um privilégio ser convidada para ele pela Aneta Schiwak, que é a minha colega com a qual vinha a comissariar a outra exposição depois em Guimarães, desenvolve-se em continuidade com uma linha de trabalho muito situado e politicamente muito posicionado junto dos estaleiros navais de Gdansk, na Polónia. Os estaleiros navais de Gdansk, na Polónia, voltando à questão das escalas das coisas, é toda uma zona da cidade. Isto é o estaleiro antigo, tudo isto, até um estaleiro naval enorme, muito grande. Isto é só uma pequena parte. Este é o Centro de Arte que a Aneta dirige. Isto é o 90B Hall, que é onde aconteceram as exposições, que é um espaço industrial brutal, com um pé direito de 7,5 metros. Isto é o Centro de Arte da Aneta. Isto é o 90B Hall. Portanto, o Centro de Arte é um centro de arte independente, autojerido, foi criado pelo Gregor Sklaman e pela Aneta Schiwak. Eles já tinham tido outros espaços em Gdansk, até que vieram parar a este espaço. É uma forma de resistência à transformação e à gentrificação e à demolição radical do estaleiro, que foi vendido a retalho às dinamarquesas e a empresas dos países nórdicos, que são agora proprietárias. Tudo isto tem um plano que se chama a Nova Gdansk, a Nova Cidade. Portanto, eles vão remodelar e criar centros comerciais, lofts, portanto, esta estratégia típica de renovação ribeirinha, de frente de água. E como uma forma de resistência, eles situam-se aqui, estão dentro do estaleiro naval. A entrada do estaleiro naval é nesta porta, que se chama Stocznia Gdanska, que é onde há um memorial ao movimento dos trabalhadores, ao qual eu já vou a seguir. Mas, portanto, é um espaço cujo acesso não é muito fácil. Uma vez mais, é um centro cultural dentro de um sítio onde só vai mesmo quem está com vontade de lá ir. Numa lógica de evento, tiveram a oportunidade, através da Câmara de Gdansk, de ativar durante 3 anos este grande armazém. Durante o verão fazem uma grande exposição, que é a Alternativa, a Alternativa 2010, 11 e 12. E o centro de arte deles é este. O centro de arte, naturalmente, um público muito sofre. Tem um público muito específico, é um sítio onde vão especialistas e interessados. O grande armazém, com uma lógica de evento, recebe maiores multidões.
Os estaleiros navais são muito importantes do ponto de vista simbólico e da construção da identidade nacional, porque foi onde começou o movimento dos trabalhadores que se organizaram e acabaram por levar à queda do regime comunista. Todo um processo bastante longo, mas no fundo foi onde a transformação do Bloco de Leste e deste outro lado da Europa, que até 89 nos era bastante barrado e desconhecido, eu pelo menos estava no ciclo preparatório, não conhecia, mas foi depois de simbolicamente estes trabalhadores terem derrubado o regime comunista, que toda a movimentação política e a fragmentação da União Soviética foi começando. Isto simplificando muito, porque nós estamos a falar de fábricas, ok? Mas, portanto, este portão, que vocês vão ver mais à frente numa réplica, esteve em Guimarães, na exposição Edifício e Vestígios, numa reconstituição histórica feita por uma artista que reconstruiu o portão com a forma com que ele ficou depois de ser abalroado por um tanque. Portanto, vocês vão ver depois. Mas este é o sítio onde estavam os trabalhadores e este portão, de alguma forma, representa o limite ou o início da liberdade. Não sei como... Não sei se queria fazer um intervalo. Vou fazer a seguir ao material a ti. Respondendo então à questão artística, por exemplo, este espaço aqui... Para mim, eu trouxe este projeto para explicar a relação da acupuntura que as intervenções artísticas que o VISPA tem desenvolvido têm dentro do estaleiro naval. E este espaço aqui é o espaço que, dentre tantos outros, porque todos eles eram iguais, que eles deliberaram que era o sítio onde o Lech Walesa trabalhava. O Lech Walesa era um trabalhador dos estaleiros, era um organizador sindical, veio a ser o grande líder do movimento dos trabalhadores. E era um trabalhador, ele era eletricista de automóveis, das máquinas. Há uns carrinhos que ainda continuam a funcionar, ele era eletricista do estaleiro naval. E este sítio é um sítio onde o Gregor Sklaman, que é esse tal artista que tem feito o que ele chama de arqueologia invertida, começou a trabalhar como o espaço de trabalho do Lech Walesa. Claro que o Lech Walesa teve 40 ou 50 locais de trabalho, porque todas as bancadas de trabalho eram iguais, e eles tinham uma mobilidade dentro do estaleiro, mas dentro da capacidade simbólica que a arte tem de determinar narrativas e de determinar leituras, eles trabalham como uma espécie de, simultaneamente, ativistas da memória do movimento dos trabalhadores, simultaneamente criadores de novas narrativas e de ficções históricas, porque a história, ela própria, era muito mais líquida do que às vezes os livros, professor, por favor, corrija-me, do que muitas vezes os livros nos transmitem. Por exemplo, não é possível dizer onde é que o Lech Walesa trabalhava, porque ele trabalhava em muitos sítios, mas eles determinaram que era neste sítio. E fizeram uma série de ativações e performances e instalações, e tem um lookalike, um sósia do Lech Walesa que participa, e o Lech Walesa joga com o sósia. Portanto, há uma espécie de construção do personagem do Lech Walesa e de fixação da memória do estaleiro naval através do trabalho do Gregor Sklaman, em proximidade irónica com o próprio personagem, que de alguma forma vão mantendo e celebrando esta memória dos trabalhadores do estaleiro naval através dos trabalhos artísticos. Faço-me entender? Há uma inversão da lógica, portanto é o contrário. Oh, João, o Lech Walesa veio a ser Presidente da República. E foi já como Presidente da República que ele entrou neste jogo, nesta brincadeira, com o Gregor Sklaman. Aqui o que estão a ver é o Museu Nobel, onde são atribuídos os prémios e onde estão as memórias do Prémio Nobel. E o que vem aqui é metade da bancada de trabalho do Lech Walesa, definida pelo Gregor Sklaman. Portanto, o Gregor Sklaman interceptou a bancada de trabalho do Lech Walesa na janela do museu. Eu estou a descrever isto não como historiadora da arte, não é? Um historiador da arte não conta as coisas de uma forma tão pragmática e prática como eu, como arquiteta, posso contar. Mas como a minha relação com o estaleiro é pelo espaço, e como curadora mais focada na questão do conhecimento e menos nas linhagens artísticas, e na questão também da produção cultural enquanto forma de ressignificação, ok?
conheço este outro lado da história e é assim que me interessa contá-lo. Isto para continuar a tentar responder à sua pergunta de várias formas diferentes, ok? Portanto, o Lech Walesa, o Gregor Schlamann o que fez foi pegar numa destas bancadas, cortou-a, levou-a para o museu e expô-la metade dentro, metade fora da janela. Ela tem outro simétrico do outro lado. Esta peça foi entendida como uma espécie de ex-patrimonialização, como é que se existe em português? De envio ilegal de património para o estrangeiro, portanto, é uma espécie de património que não deveria ter sido exportado, porque a narrativa que eles criam é tão coerente que as pessoas acreditam que esta era mesmo a bancada do Lech Walesa, que não era. Era uma bancada qualquer, como tantas outras. Mas a narrativa e a capacidade que a arte, a capacidade simbólica, o jogo irónico, que é possível fazer se o tipo de trabalho que eles fazem com o estaleiro naval joga de tal forma no nível do simbólico que realmente isto trouxe uma crise diplomática, quase de faltam umas palavras. Smuggling, como é que se diz smuggling em português? De contrabando. De contrabando de contrabando de património simbólico. Peço desculpa, eu pareço tola. Peço desculpa. Mas, portanto, o estaleiro naval que está a ser desmantelado, o metal está a ser vendido para a sucata, a madeira está a ser queimada ou desmantelada e enviada para as lixeiras. Simultaneamente coexiste com esta vida de um centro artístico que joga com as materialidades e com a dimensão simbólica daquele local. De tal forma que uma simples bancada de trabalho, como tantas outras, pode ser, pela via artística, transformada em monumento, em património simbólico, e chegar a uma janela destas, não é? Com toda esta representação, o que é que fica dentro, o que é que fica fora, quem é que é excluído. Temos aqui a janela do museu a servir de muro, no fundo, não é? Este trabalho no Materiality aconteceu numa exposição que não, na alternativa, aconteceu numa exposição em que eu participei como autora e não como curadora. É um trabalho do Hussein Karakaya, que é um artista iraniano, que o que fez foi recolher uma série de livros e mobiliário que estavam por lá dispersos e criar este espaço impossível onde não se pode entrar. Se vocês pensarem que eu aqui em Portugal estava à procura dos brown rooms e dos espaços ressonantes, quando chego à Polónia e encontro este tipo de relação com o edifício que estava a ser desenvolvido pela Aneta Siwak e pelo Gregor Schlamann, de repente nós sentimos quase uma espécie de gêmeos, um pouco à procura do mesmo tipo de estratégias espaciais na exposição. Claro que o trabalho deles é um trabalho político, muito baseado na história nacional, tem todo um contexto que é importantíssimo e que eu nem eu deveria simplificar desta forma, mas do ponto de vista prático, eu como arquiteta estava-me a aproximar da literatura e de estratégias mais alegóricas de relação com o imaterial e a oralidade e o storytelling, e a Aneta Siwak, que ela é licenciada em literatura soviética, portanto é uma pessoa da literatura, estava-se a aproximar das questões do espaço através das pequenas histórias e das matérias que ia encontrando. E, de repente, aquilo que eu gostava de fazer com os espaços industriais cá era um pouco aquilo que eles estavam a experimentar com os espaços industriais lá e pareceu inevitável que colaborássemos. Esta é uma imagem do espaço do 90B Hall, do tal grande espaço onde fazem as grandes exposições durante o verão, no estaleiro naval. Não é o centro artístico dela, o centro artístico dela é este é o sótão do centro artístico. Este é o 90B Hall, onde se fazem as tais exposições. Neste caso é o trabalho de um jovem artista holandês, que trabalha com ferrugem, que apanha no estaleiro e mistura com resinas e por um sistema de magnetos consegue fazer subir o metal pelas resinas e fixando, aquelas resinas acabam por dar forma a um banco. Portanto, é uma forma de criação de um banco através da matéria que é recolhida no estaleiro naval, misturado com resinas e por gravidade invertida e por fixação, porque aquilo demora umas horas a secar, cria um novo objeto. Okay? São todas as formas de tentar lidar com a materialidade local. Um trabalho de um artista que se chama M-City, ele é grafiter também e faz instalações.
Isto é um barco, nesta posição não parece, porque ele é um barco e um robô. Também traz essa questão do barco e do estaleiro naval para dentro do espaço expositivo. E isto aqui é uma coisa que é minha. Isto é uma réplica à escala 1:1 daquele outro espaço que vos mostrei há um bocado, que era o Petit Cabanon. Portanto, o Petit Cabanon feito em caixotes. A Aneta o que me pediu foi que fizesse o arquivo do Petit Cabanon na exposição que ela estava a comissariar. Para mim não fazia muito sentido fazer um arquivo do Petit Cabanon, um reenactment do Petit Cabanon, porque o Petit Cabanon era a experiência da conversa, não era o arquivo das conversas. Portanto, o que conseguimos fazer, o que eu consegui fazer na altura, isto é muito situado no tempo, foi, usando os mesmos materiais que estava a usar numa instalação em França, que era uma cenografia feita com este tipo de cubos de caixote, recriei, naquele momento, com o mesmo material com que estava a trabalhar, a memória do Cabanon na Polónia. Portanto, levamos os caixotes de França para a Polónia, fizemos este tipo de espaço. E o que estava aqui a acontecer era um grande altifalante em que estava uma conversa que eu tive com um arqueólogo sobre como é que se pode fazer um arquivo oral. E o arquivo oral do Petit Cabanon é uma conversa sobre a constituição de um arquivo oral, e o espaço físico é a mesma matéria que estava a ser usada num novo espaço em França. Portanto, é assim uma espécie de jogo um bocado semiótico ou autorreferencial que aconteceu nessa exposição. Mas os meus caixotes vieram a ser transformados e misturados com o arquivo dos estaleiros de Gdansk. Este outro artista, que se chama Chef Hendricks, recolheu os arquivos que estavam por lá dispersos nos espaços industriais, nas fábricas, nos edifícios abandonados, e com aquelas máquinas de destruição, destruiu os arquivos, destruiu os cubos do meu espaço, não é? Este caixotes, destruiu o cartão, destruiu o arquivo e criou uns novos tijolos, que são o que existe hoje. Eu só tenho 2 em casa, mas tenho o cartão da instalação, que é a memória do Petit Cabanon, neste momento misturada com estes documentos que são do arquivo morto. Quer dizer, aquilo era lixo, não é? Por lá espalhado pelos espaços industriais. Portanto, isto tem uma dimensão muito mais artística. Não sei se isto responde à sua pergunta. Quem é essa peça? Ele chama-se Chef Hendricks. Zef Hendricks, e acaba com CKS. Não, CKX. Confesso que me faz um bocadinho de confusão destruir o arquivo. O arquivo era um monte de entulho morto. Aquilo era papel destruído, ele já era elegível. O arquivo já era só matéria-papel. Nós sabemos que teria tido coisas que seriam importantes ler se ele não estivesse naquele estado. Mas era matéria-papel que iria para o lixo. Mas são esta espécie de transferências entre um trabalho super contemporâneo, incapaz de lidar com a sua história, e uma materialidade de uma história incapaz de se reescrever ou de se inscrever, que nos interessava nesta transferência de um trabalho para o outro. E agora era aqui que eu queria chegar.